Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte bacana do programa Jogo Aberto da Band para falar do Mengão que pega o Bayern de Munique domingo. E aí, como é que você tá? Tá confiante, não tá? Tá desesperado, não tá? Tá nervoso? Comente aqui, eu quero saber, cara, como que você tá? Eu tô angustiado, eu tô nervoso, eu tô ansioso pra caramba pra esse jogo. Galera, vai ser um jogaço, um dos melhores desse Mundial de Clubes, né? Ó, deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Colando pelos Estados Unidos, vamos a Orlando, não é? Não tem nada a ver com os parques, com o Mickey. O Ronaldo é o melhor amigo do Mickey lá. Não é seu amigo? Não! Tal qual o Jorginho, o Alexandre aqui no Flamengo, jogadores também em outras equipes que estão voltando para o futebol brasileiro, trazem uma mentalidade importante e que é algo que soma muito para o futebol brasileiro. Como uma revelação, se você pensa nisso, de repente ser a revelação dessa Copa do Mundo. Não, claro que eu penso, né? Mas o que a gente está bastante focado é de classificar no domingo. Isso, se acontecer, é natural, né? Do futebol. A garotada sendo revelação, tem o Estevo, tem bastante garoto que pode conquistar isso, mas eu tô focado no Flamengo e no campeonato. Parte dessa elite é um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, só que um jogo, tudo pode acontecer. Passar pelo Bayern, vai vir PSG ou quem passar da disputa. Enfim, passou do PSG, Real Madrid, City, são grandes equipes e a gente não pode ficar se lamentando, treinar e tentar fazer o nosso melhor jogo para que a gente possa passar. Você pensa que, no fim das contas, o Flamengo pode vencer essa competição? Sim, claro, a gente pensa, né? Todos pensam, flamenguista, e a gente vai trabalhar para conquistar. O Wallace falou aqui um pouco sobre sonho de título. Você acha que dá para sonhar com isso? Cara, se a gente não acreditar, é melhor a gente pegar o ônibus e o avião e ir embora. Que coisa, hein? O Bayern de Munique, ele variou bastante as escalações contra o Auckland City, diante do Benfica, que ele perdeu, e contra o Boca Juniors, que ele até sofreu, mas conseguiu organizar a partida. Então, a gente não sabe exatamente qual será a escalação, mas independentemente da escolha que for feita pelo Kompany, a gente sabe que será problema para o Flamengo, Ronaldo. Porque o time tem opções também, tem um elenco forte, tem jogadores com características bem diferentes. O Bayern escutou muitos brasileiros, né? O Kompany escutou muitos brasileiros. Não vamos lá para passear. Não vamos ganhar. Aí veio, chega o primeiro jogo, já meteu 10. Falou, esse campeonatinho aqui nós vamos ganhar. Foi aí que ele bagunçou o time. Aí depois ele começou, então agora ele vai ver com outros olhos. Então será uma nova fase também para o Bayern. Que quando chegou, falou, esse campeonatinho aqui nós vamos ganhar tranquilo. Metemos 10 no primeiro jogo, negócio de cartão, sem nada, saldo de gol. Aí aconteceu esse desastre, os argentinos indo embora, os brasileiros chegando aí, todo mundo classificando. Foi doideira pro Bayern. Não vai ser fácil também não para esses caras aí. Os alemães aí, ó, não vai subir ninguém. Mas é um time de respeito, não é, Cicinho? Quando a gente pensa em Harry Kane, em Neuer, Thomas Müller, que agora está se despedindo, que tem também uma questão sentimental a mais nesse campeonato, o Olise, que está brilhando aí pela lateral. Então a gente sabe que é um time muito compacto, um time que tem muita força e é candidato ao título. Mas se o Flamengo também passar pelo Bayern, aí, Cicinho, aí abre uma avenida, viu? Porque aí começa a ter moral de um jeito que poucos imaginavam. Vai ser um jogado, digamos que é uma final antecipada, né? Porque nós estamos falando de duas grandes equipes. Mas eu acredito numa certa vantagem do Flamengo em que setor? Você está muito flamenguista. Não é, na questão do calor. Já não algo que prejudica muito. Já não chegam os repórteres que são flamenguistas, já estão uma mala da rede social, dá até nojo de ver esses caras. Agora, você também agora. Não, mas... você quer que eu torça pro Palmeiras? Não! Então não vamos. Só para avisar, o Cicinho acertou que, bem antes que o Flamengo seria primeiro, acertou o placar daquele jogaço com o Chelsea. E vou acertar o próximo também. Mas já faz o suspense, não vai ser hoje. Então, só amanhã. Eu vou ficar quieto. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Mas o Flamengo vai entrar em campo e o Flamengo tem que entrar e impor seu ritmo de jogo. Do outro lado, logicamente, respeitando a equipe adversária. Mas o calor também é um fator positivo para o Flamengo e o Flamengo pode tirar
vantagem em cima disso, porque os europeus, eles estão sentindo também porque estão fora do habitat natural deles. Então, enfrenta essa dificuldade de clima, campo não está em 100% as condições, pega um ou outro campo aí com gramado com mais dificuldade e a bola bate na canela deles também. Então, Mengão tá aí forte. Tá, só tem um detalhe, não é um dom, nenhuma característica, mas eu gosto de analisar a psicologia, o gestual, as expressões de treinadores, jogadores. E eu fiquei muito atenta. Fiquei muito atenta à coletiva do Filipe Luís depois do empate com o Los Angeles FC e achei que, diferentemente dos outros 2 jogos, deu aquela baixada de bola. Achei ele mais cauteloso, falando muito do time alemão. Claro, o jogo não foi tão legal e tudo mais ali, mas ele só projetando a partida de um jeito meio para baixo. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas foi... Tipo, ele não pensava, não imaginava que agora pegaria o Bayern de Munique, Edu. Ninguém imaginava, né, Renata? Foi uma surpresa para todos, né? Pegar um Bayern nesse momento. Foi aquele, ops! E esse confronto ainda passando até ainda o Paris Saint-Germain, que tem entre o Inter e Miami. Então, vai ser uma dificuldade muito grande. E também, é claro, o Filipe Luís também, analisando o contexto geral, ele pode acreditar sim, Renato. Eu acho que o Flamengo tem um bom time. Eu acho que vai ser um jogo onde que a gente vai ter um parâmetro com relação ao futebol brasileiro e futebol europeu, porque o Bayern também é um dos grandes da Europa e o Flamengo é um dos grandes aqui do Brasil. Então eu entendo que o Flamengo pode encarar sim, de igual para igual com o Bayern de Munique e quem sabe também vencer, porque é um momento onde que nós aqui brasileiros estamos torcendo, porque quanto mais longe os nossos times brasileiros for, vai ser muito melhor para nós. Tomara que a gente consiga ter mais alegrias ainda e podendo elogiar esse desempenho brasileiro numa competição que já pegou, não adianta. A FIFA começou ali tímida, agora está todo mundo já entrosado, encaixado. E o mundo esportivo nunca nos decepciona. PSG, Inter, Miami, ai Messi, será? Flamengo e Bayern de Munique. Borussia Dortmund e Monterrey. Agora, quem tem o caminho mais difícil para chegar nas quartas de final? Essa é a pergunta, Edu. Mais difícil? Mais difícil. Com certeza é ali do Flamengo, Bayern, PSG. E aí, Capela? Agora começa outro torneio, né? Agora todo mundo vai começar, como eu já falei aqui, tá? Sem querer falar de novo, ficar causando polêmica, mas agora vai todo mundo começar a sentar no colinho do tio Capela. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. O que significa isso? Não, porque eu fui destroçado na fase de grupos e eu falei, gente, fase de grupos é uma coisa e mata-mata é outra. E agora começa um outro torneio, entendeu? E continuo acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. O Brasil já tem um garantido nas quartas de final. Fluminense já cai, ou o Palmeiras ou o Botafogo também já vão cair, nas quartas vão cair, então vai acontecer dessa forma aqui. É certeza, a única certeza que você tem então tá bom. E pra mim o Flamengo já dá adeus no domingo e segundo o Fluminense. É nessa ordem aí. Cicinho, você acompanha o relator Capelanes? Não, de forma alguma. Vai passar o Bayern de Munique. Vai passar o Flamengo. Vai passar o Flamengo. As equipes a serem batidas são as equipes do Brasil. A parte de ser Pacheco, Cicinho. A questão é difícil. Gente, é calor, é tudo. Então, assim, eu continuo batendo na tecla que os times brasileiros vão continuar surpreendendo. É que o seu São Paulo tá tão mal que você tá mudando a bandeira agora. É o caminho mais difícil. Qual o caminho mais difícil? O caminho mais difícil é o do lado do Palmeiras. Não, para, Cicinho. Everton, quem você acha que vai ter a vida mais ferrada nessa fase agora, oitavas de final? O mesmo Flamengo que eu falei que até aqui é o destaque entre os brasileiros, Renata. O Flamengo com o Bayern, daqui a pouco se passa, pode pegar um Real Madrid, aí a batata realmente está assando. Mas que se avança também, acho que ninguém segura. Eu estava dizendo aqui no começo do programa, viu, Everton, que o Filipe Luís, no pós-jogo do Los Angeles FC, ele estava muito para baixo. Porque ele deu 2 entrevistas excepcionais, acima da média. E eu achei que ele estava muito abalado e tenho quase certeza que era pela constatação de que o Bayern de Munique seria o adversário, Edu. Imagine, enfrentar antes, assim, você recebeu uma notícia dessa. Pô, pegar o Bayern, né? Ainda tem um jogo ainda para fazer. Então, eu acredito muito que o foco realmente já estava na próxima fase, o Flamengo já estava classificado
E aí só ia cumprir tabela ali contra o Los Angeles. E aí você recebe a notícia como essa, pegar um Bayern logo agora, numas oitavas de final. Então é complicado realmente. E como o Bayern mudou as 3 escalações da primeira fase, a gente não sabe nem qual vai ser exatamente o time titular. Então também vai ser mais um desafio para o Filipe Luís, que aliás fez um jogo, o Flamengo, a gente falou do jogo do Botafogo contra o PSG, que é o campeão da Liga dos Campeões da Europa, então tinha uma magnitude diferente, mas o Flamengo fez um jogaço contra o Chelsea. Aquele 3-1, mesmo quando tomou o primeiro gol, num erro individual do Wesley, o time estava muito bem em campo, já estava indo para cima, toma o gol, não se abala e aí consegue fazer 3-1. Então o Flamengo ele vai competir, vai jogar a vida, tem jogadores experientes, o Jorginho super acostumado à Europa, o Arrascaeta extremamente elogiado pela mídia em geral, não é? Tem volantes, o Pulgar é um volante seguro, o Gerson, a gente cansa de falar bem dele aqui, pode escolher nas laterais, pode escolher a dupla de zaga. No ataque, tem opções também, o Pedro não está no melhor momento, é uma pena, acho que isso para o Flamengo é ruim, porque ele é um jogador não só que a gente pensa para o Flamengo, mas para a seleção brasileira, mas tem Bruno Henrique aí, tem Luiz Araújo vivendo uma grande fase, pode escolher o Plata também, enfim, o Flamengo é um time que pode até vencer o Bayern de Munique, pode empatar, mas é difícil, é uma tarefa... Nem escuta ele, por favor, não escuta ele. É que é uma tarefa difícil, eu também acho, Capelanes, mas não acho impossível. Eu posso falar, eu tinha palpitado o Bayern campeão, só que eu tenho certeza agora que o Flamengo passa só por conta desse cara. Olha! Tudo que esse cara fala acontece ao contrário, o Flamengo vai passar. Vai passar o Flamengo. Mas é um azar. Vai passar o Flamengo. É um azar que dá em mata-mata. Vai Entre os brasileiros, a melhor campanha foi do Flamengo, né? E aí, como recompensa, o Flamengo caiu na chave que ninguém queria cair contra o Bayern. Mas porque o Bayern resolveu e jogou melhor que o Benfica, tentou, teve gol do Kimmich anulado, porque o Harry Kane estava no caminho. E aí aconteceu tudo isso. Por isso que o Capela, você destacou o Olise, né? Como mas é um baita jogador, eu tô encantada também. Só que ele fez o jogaço dele, o grande jogo dele foi no primeiro jogo, contra o Auckland City. Então que ele não valeu nada. Tá, mas o Boca Juniors empatou com o Auckland City. O Boca Juniors também, aí já... Posso falar sério, então? Vocês querem que eu fale sério? Não, mas você não falou sério. É um pouco de resenha também, não é aquela alfinetada, né? Mas agora eu vou falar sério. Então tá hora, fala sério mesmo. Vou falar sério, então presta atenção no recorte aí. E o Henrique? Se eu tivesse numa mesa de bar agora com o Filipe Luís... Gasparzinho. Se eu tivesse sentado com o Filipe Luís, tomando uma geladinha, comendo um amendoizinho, eu ia falar assim, Filipe, pela primeira vez desde que você chegou ao Flamengo, o Flamengo não vai poder jogar como Flamengo contra o Bayern de Munique. O Flamengo ele tem que jogar fechadinho, esperar o primeiro tempo, chegar vivo no segundo tempo, que os caras vão morrer. Fisicamente, e não digo nem porque eles estão cansados por causa da temporada. Eles têm 5 dias para se recuperar, pô. Tem tudo do bom e do melhor. 5 dias para recuperar. O problema vai ser o calor. Gente, sensação térmica de 40 graus. Se o Flamengo for inteligente, traçar uma estratégia para, no primeiro tempo, conter o avanço dos caras, no segundo tempo, os caras não vão ter perna. E aí pode ser que o Flamengo encaixe um contra-ataque ou outro. Esse é o jogo do Flamengo. Se for jogar de igual para igual, vai perder. 15 segundos. Olha o Capelanes, hein? E o Flamengo tem apenas o Bayern de Munique. Aí eu pergunto, até agora, qual foi o melhor brasileiro? Quem se exibiu melhor na Copa do Mundo de Clubes? Corinthians não foi, né? Cala tua boca, você quer falar do Corinthians? Venha, passa aqui, volta aqui. Você quer falar do Corinthians, cara? Você montou blog? Você montou blog? Você montou o quê, seu cavalo? Calma, Ronaldão, calma. Quer falar do Corinthians da hora? Garbi, você começa. Na minha opinião, o melhor brasileiro foi o Flamengo, Rê, em relação a desempenho e em relação também a resultado, né? O Flamengo fez e deu azar de cair na chave mais difícil, inclusive. Mas me surpreendeu positivamente. O jogo contra o Chelsea, por exemplo, começou não tão bem, depois, no segundo tempo, amassou o Chelsea. E muita gente fala, mas o Chelsea não é um time tão forte. Cara, é Premier League, é um dos grandes lá da Premier League. Espetacular a vitória. O Botafogo também foi muito bem, contra o PSG, principalmente. Depois, contra o Atlético, claro que não precisava correr atrás do resultado, só que eu esperava um pouquinho mais em relação ao resultado, mas fez uma grande campanha. O Palmeiras, eu falei, muita gente não entendeu, me decepcionou em relação ao desempenho, mesmo passando em primeiro em desempenho. Eu esperava mais o Palmeiras jogando bola, o Palmeiras, quem sabe, jogando melhor contra o Inter Miami, contra o próprio Porto, fez uma grande partida, mas não conseguiu gol, coisa que a Wally e também o próprio Inter Miami conseguiram. Então eu esperava mais o Palmeiras. O Flu, eu não esperava muito e foi bem também, foi ok a campanha do Flu. Só que o Flamengo foi o melhor time. Agora, infelizmente, pegou o Bayern, que aí pode complicar um pouco mais. Mas se estivesse na chave ali de cima, eu imagino o Flamengo até chegando numa final. Galera, eu sei que muitos aí gostam e muitos não gostam, né? Mas estou aqui para isso. Falou do Mengão, eu trago para vocês. Separei aqui os melhores momentos do Jogo Aberto da Band, falando do Mundial de Clubes, falando das campanhas dos times brasileiros no Mundial, falando do nosso Mengão, falando de qual jogador se destacou mais. Você comentou, você participou do vídeo? Comente, quero saber a sua opinião.
qual time foi melhor, qual jogador foi melhor, na sua opinião, até aqui. E quem pega o adversário mais difícil nas oitavas de final? Logicamente que é o Flamengo, né? O Bayern de Munique é uma potência mundial, é um dos melhores times do mundo, né? Então o Flamengo aí pegou o time mais difícil. E mesmo assim, estamos firmes e fortes acreditando na classificação do Flamengo para as quartas de final. É isso aí, galera. Vamos confiar, vamos acreditar no nosso grupo, no nosso time. Temos o melhor time sul-americano, o melhor elenco e com reforços, né, cara? Então, o Flamengo agora tem à disposição todos os jogadores. O Flamengo, graças a Deus, não tem nenhum jogador que desfalque o Flamengo, né? Então, quem entrar em campo vai dar o seu melhor. E no banco de reservas também terá os melhores jogadores esperando para entrar se precisar. Beleza? Muito obrigado a todos mais uma vez. Estou aqui para trazer para vocês tudo que a imprensa fala do Mengão. Valeu? Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!